Bem, a Jeane Passos, então, pergunta, vou direto aqui à pergunta dela, ela diz assim, pastor Augustus: existe algum respaldo bíblico para que pastores, presbíteros ou conselho da igreja tenham autoridade dada por Deus para entregar alguém a Satanás? Temos no caso da Bíblia, como por exemplo, do apóstolo Paulo entregando Emineu e Alexandre a Satanás. Em 1 Timóteo 1,20 também cita Coríntios, 1 Coríntios. Sim. Bom, Jeane, nosso abraço para você e também aí para todos da sua cidade, aos baianos, né? A nossa saudação especial a todos vocês. De fato, há duas passagens no Novo Testamento em que o apóstolo Paulo, nos dois casos é o mesmo, a mesma pessoa, o apóstolo Paulo, em que ele entrega a Satanás pessoas que estavam, num caso, com desvios morais, problemas morais, e no outro caso, desvios doutrinários, né? O primeiro caso do desvio moral é o caso que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, onde Paulo entrega a Satanás um membro da igreja de Corinto que estava vivendo de maneira imoral com a sua madrasta, né? É a mulher do pai, né? E na primeira carta aos Coríntios, ele entrega a Satanás duas pessoas que estavam ensinando uma heresia, se haviam desviado do ensino apostólico e estavam, assim, enganando muitas pessoas. Em ambos os casos, o apóstolo Paulo diz que entregou essas pessoas a Satanás. Então, o que é que isso significa? Naturalmente, a sua pergunta é se hoje os líderes da igreja, eles podem fazer a mesma coisa com crentes, né, membros da igreja que caiam em pecado, né, moral, cometam algum tipo de desvio moral ou ensinem ou adotem ensinamentos perniciosos, heresias e tudo mais, não é? Então, a melhor maneira de responder a sua pergunta é estudar essas duas passagens e ver o que é que elas nos ensinam, o que é que significa entregar a Satanás e qual seria o correspondente hoje e quem poderia fazer isso, né? Então, vamos começar com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo trata de um caso de imoralidade que chegou ao conhecimento dele. Paulo era o fundador da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha liderança. Como várias outras igrejas do Novo Testamento, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, que tinha como prática, depois de um tempo que ele pregou o evangelho naquele lugar, ele estabelecia uma liderança formada por presbíteros, dentre os quais, é claro, havia os pastores, né? E então ele saía e ia fundar igrejas em outra região. Então, a igreja de Corinto, ela tinha uma liderança. Ao que parece, essa liderança havia falhado em cuidar do problema. Tanto é que Paulo, aqui no início do capítulo 5, ele critica a igreja dizendo assim: vocês estão ensoberbecidos e não chegaram a lamentar para que fosse tirado do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou, o que o que é realmente uma reclamação do apóstolo Paulo de que a igreja de Corinto, na pessoa da sua liderança, não havia tomado qualquer providência para disciplinar aquele cara que estava em imoralidade, e era uma imoralidade conhecida, né? Ele diz aqui, no verso 1 do capítulo 5, que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os descrentes, né? Ou seja, o caso era notório, era do conhecimento público, e a igreja tinha fechado os olhos, a igreja não tinha tomado providência nenhuma. Então o apóstolo Paulo, o que é que ele faz? Aqui no capítulo 5, ele fala da necessidade da disciplina. Ele compara o pecado ao fermento e diz que um pouco de fermento leveda a massa toda, ou seja, tem que tirar o pecado do meio da igreja, senão contamina toda a igreja. Ele fala que Jesus já morreu pelos nossos pecados, sendo ele o nosso Cordeiro Pascal, e que na Páscoa se celebrava entre os judeus a Páscoa com pão sem fermento, fermento aqui representando mais uma vez o pecado. Ele se refere a uma carta que ele tinha escrito antes aos coríntios, em que ele já tinha dito que os coríntios não deviam se associar com gente que, se dizendo cristão, fosse roubador, idólatra, avarento, impuro, maldizente, beberrão. Paulo disse: vocês têm que se separar desse pessoal. E a igreja não tinha feito nada disso, né? Então Paulo, usando da sua autoridade apostólica, ele determina que esse homem que estava vivendo em imoralidade, ele fosse expulso da igreja. Tanto é que no final do capítulo, no verso 13, ele diz assim: expulsai de entre vós esse malfeitor.
Então, o que Paulo queria era que a igreja excluísse, tirasse aquele membro. Jogar fora é uma expressão pejorativa, né? Porque sempre há a expectativa de que a disciplina restaure o cidadão, né? Mas que a massa não fosse mais levedada. Exatamente. Então, Paulo diz, expulsa o cara do meio de vocês. E Paulo diz, porque eu já entreguei ele a Satanás. Olha aqui, né, como é que ele diz, no verso 3. Ainda que eu esteja ausente em pessoa, estou presente em espírito e já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, sim, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está fazendo aqui, presta atenção aqui nessas expressões dele, eu sentencio que a pessoa, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás. Ao que Paulo está se referindo? Eu creio que ele está se referindo àquilo que Jesus falou lá em Mateus 18, Natsa, quando ele disse assim, se o irmão pecar, você vai repreendê-lo. Se ele não aceitar, leva 2 ou 3. Se ele não se arrepender, você diz à igreja. E se ele não quiser escutar a igreja, expulsa da igreja. E aí Jesus garantiu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que vocês fizerem na terra... Contexto, né? Nesse contexto. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu, e o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Com isso, Jesus estava se referindo ao processo disciplinar, dizendo que ele estaria presente. E que se o processo disciplinar for feito da maneira correta, terá a aprovação de Deus e a ratificação de Deus. É isso que Paulo está invocando aqui, quando ele diz, eu sentencio, em nome de Jesus, junto com vocês, né, que essa pessoa seja entregue a Satanás, e ele diz, tirem essa pessoa do meio de vocês. Então, algumas coisas ficam claras aqui. Entregar a Satanás é simplesmente disciplinar a pessoa e excluir a pessoa da igreja. E isso é feito em nome de Jesus, em conjunto, a igreja, através da liderança, né, da sua liderança. Então, já de cara, isso não é uma coisa que fica entregue a uma pessoa só para fazer, não é? Monocrática, né, como que é um termo usado hoje. Né? Então, desse texto, a pergunta é, isso pode ser aplicado hoje? Eu digo, sim. Sem dúvida. Eu creio que se uma pessoa cair em pecado e todos esses passos forem tomados, é dever da igreja, não é? Através dos seus líderes, excluir o malfeitor, por amor à igreja, por amor do evangelho e até por amor à pessoa. Você disse que Paulo diz assim que quer ver que ele seja salvo depois, não é? Exato. A figura de entregar a Satanás, aqui, Natsa, eu sempre imagino o seguinte, naquele tempo a sociedade era muito pastoril, né? Vamos dizer assim, tinha muita pecuária, né? Os judeus estavam acostumados com a figura do rebanho de ovelhas que à noite era colocado num curral e fechado para proteger dos lobos. Agora imagina uma ovelha que é rebelde, que fica teimando em pular a cerca, né? E de repente o pastor simplesmente abre a porta e manda ela para fora, e lá fora quem é que está esperando ela? Exatamente o lobo, né? Vira, né? Então, quando você exclui uma pessoa da igreja, é como se a igreja representasse o redil, aquele ambiente, o lugar de abrigo, de proteção. Quando eu falo igreja, não estou falando de prédio, né? Não estou falando de prédio, de casa, não estou falando nada disso. Mas da comunidade dos santos, que pode estar reunida em qualquer lugar. Então, quando ele é expulso da comunidade dos santos, então ele como que fica entregue ao mundo, não é? Ao diabo, às tentações, e ali ele vai sofrer. Ali ele vai ver, não vai ter apoio, não tem nada, não é? E a expectativa de Paulo é que ao entregá-lo a Satanás, ou seja, na hora de excluí-lo da igreja, ele aprenda por mal o que ele não quis aprender por bem. Isso acontece muito, gente que é disciplinada, expulsa da igreja, né, por conta dos seus pecados, e aí cai em si, tudo dá errado, a pessoa vê que realmente pecou e ela volta humilde, né, e é recebida, né, com alegria, né, a ovelha perdida que volta, o filho pródigo que regressa, né. O arrependimento é uma porta que está sempre aberta. Sempre aberta para aqueles que desejam voltar e se reconciliar. Então, é nesse sentido que hoje a igreja faz o que Paulo fez. Agora, usar a expressão entregar a Satanás, eu penso que é uma peculiaridade do fato de ser Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Então, eu não acho que hoje, no processo de disciplinar alguém que está em pecado, a igreja deveria dizer, nós entregamos você a Satanás.
tá? Porque eu creio que isso faz parte daquela autoridade apostólica. O que a igreja pode fazer é seguir Mateus 18 e o que Paulo está dizendo aqui no verso 13, né? Ele diz, expulsa o malfeitor, tira ele do meio da igreja. Nosso tempo está acabando, né? Mas o tempo. E ainda dá um tempinho aqui para comentar na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 18 a 20, onde o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a que permaneça firme na fé, combatendo o bom combate e retendo a boa consciência, né? E ele diz no verso 19, Timóteo, mantenha a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Aí ele cita duas pessoas, entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo está se referindo aqui a duas pessoas que se desviaram do ensinamento apostólico, que estavam ensinando heresias. Aqui não nos é dito exatamente qual era o tipo de ensino falso, né, que eles estavam pregando, mas o apóstolo Paulo já os tinha entregado a Satanás para serem castigados a fim de aprender a não mais blasfemar. Provavelmente o que aconteceu foi o mesmo processo que nós encontramos lá em 1 Coríntios 15. Né? Esses dois líderes deviam ser líderes de alguma igreja, dessas igrejas que Paulo havia fundado, e Paulo, então, juntamente com a liderança da igreja, excluiu essas duas pessoas. Não é? E Paulo se refere a essa exclusão nos mesmos termos lá do que ele fez na igreja de Corinto, né? Que os entregou a Satanás para aprender a não mais blasfemar. E eu volto a dizer, não creio que hoje os pastores de uma igreja deveriam usar esse termo, né? Ou fazer um ritual dizendo entregamos essa pessoa a Satanás. Porque isso é alguma coisa que me parece peculiar ou particular da autoridade apostólica de Paulo. Mas nos compete, sim, excluir essas pessoas, discipliná-las, corrigi-las, para que, mediante essa medida severa, né, essa pessoa aprenda, se arrependa e volte à comunidade dos santos. Ok, de fato isso ocorre mesmo. Talvez você que está nos ouvindo tenha passado por uma experiência como essa, né? De ter saído do aprisco por conta de teimosia, de ser inconstante e de repente está ouvindo, poxa, isso aconteceu comigo, agora estou de volta, né? Como aprendi a duras penas, digamos assim. Tá bom, obrigado então ao nosso querido ouvinte, o Jeane Passos, aliás, obrigado pela sua pergunta, Jeane, e estamos à disposição para outras perguntas. Vai mandando aí pro e-mail, um dia a gente responde. Um abraço, querido ouvinte, até o próximo programa.